Olá, amigos. Estamos chegando para mais uma edição do TVL Esporte. O Brasil passou, está classificado, chega a mais uma fase decisiva. Deu um passo, portanto, adiante na Copa do Mundo. Os nossos times aqui da cidade não colheram bons resultados no final de semana no Campeonato Estadual da Série B. Esses são alguns dos assuntos que nós vamos conversar durante o programa de hoje. Por isso eu convidei o Sebastião Aragão, que é um homem ligado ao esporte, comentarista, enfim, tem uma relação com o esporte. E convidei o técnico do Clube Atlético Itopava, o José Milton Vieira, o paulista. Prazer tê-lo aqui no programa, Paulista. Obrigado, Minosso. O prazer é todo meu de ser convidado mais uma vez e participar de pessoas tão importantes como vocês, né? Os ícones aqui do nosso jornalismo esportivo, né? Da cidade. Muito bacana. Tião, bem-vindo. Um abraço, Minosso, um abraço aos telespectadores, um abraço ao nosso amigo paulista de longa data, né? É um prazer mais uma vez estar aqui presente e você que é um ícone, talvez o ícone maior hoje do esporte. Mas aí vocês vão geral, me deixar, né? sem ação aqui, né? Não, você sabe que você é um grande profissional. Tem outros profissionais também que são grandes, mas agradeço. você está ali no pódio, né? Para mim está. Por falar em pódio, o Brasil deu um passo importante para chegar lá. Você que tem tanta vivência no futebol, já viu grandes craques, aí sim, do futebol, né? E conquistas importantes, como foi aquela Copa de 70 com Pelé e companhia. O time do técnico Tite está no caminho certo? Está. Ele vem numa ascendência. O Neymar estava machucado, o Neymar se recuperou. Isso sabe todo mundo que jogou e sabe que é uma ascendência que ele vai crescer, ele vai aprender a apanhar, que estão batendo nele bastante. E com isso ele encorpa o time. Ele fez um time, no meu entendimento, encorpado. Falei antes que, para mim, depois de 70, é o melhor time que o Brasil tem nas Copas. Eu vejo 82, por exemplo, para mim só Falcão entraria nesse time e mais ninguém. Né? Esse é meu ponto de vista e explico depois, se for o caso, por quê. Então, eu acho um time encorpado, é um time técnico na frente, é um time técnico atrás e um time que tem um meio-campo pegador. Pena que esse menino levou o terceiro amarelo hoje, mas tem o Fernandinho que está muito bem, se recuperou daquele problema da Copa. Então, o time está encorpado nas três linhas principais e temos talvez um dos melhores goleiros de todos os tempos na seleção brasileira. Paulista, você que foi jogador, que é técnico, que manja de futebol, o Tite levou o que de fato tinha de melhor e também, como eu fiz a pergunta ao Tião, esse é o caminho? Eu reforço o que ele falou, eu talvez só discorde de ser a melhor seleção depois de 70, mas enfim, o Brasil está bem situado em todos os pontos ali do campo, né? Eu acho assim que o Brasil vem numa crescente, mas assim nós temos muito potencial. Hoje, a hora que a gente fez 1-0, eu achei que o Brasil tinha condições de botar mais gol, mas não, o Brasil começou a pegar a bola, recuar muito. Acho que nós tínhamos que jogar mais para frente, aproveitar o momento que eles estavam errando muito passe, e a gente infelizmente errou bastante passe também na sequência, mas enfim, no final deu resultado positivo. Mas o time está bem distribuído, e eu acho que assim, você falou do grande goleiro, se você for analisar, a gente não teve ainda, ele não fez grandes defesas. Hoje mesmo, eles rondaram muito nossa área, mas não foi exigido. Tomara que continue até o final da Copa, né? Mas eu acho assim que mérito do nosso posicionamento de defesa com o Thiago lá, que arrumou aquela defesa, né? Pois é, agora o Brasil só tomou um gol, foi aquele na estreia com a Suíça, né? Aquele gol da bola parada, do escanteio, né? E o gol de cabeça. Agora, em relação à formação, esquema de jogo, especialmente nessa partida desta segunda-feira, frente ao México, na vitória por 2-0, a gente observou um time com um comportamento diferente, né? Um primeiro tempo um pouco mais na espera e o México tentando buscar no contra-ataque, e no segundo tempo, não só as mexidas, né? Com a substituição de jogadores, mas a mexida tática na equipe, me parece que aí foi o grande feito do Tite, que permitiu, por exemplo, que o Neymar tivesse mais liberdade de jogo. Não sei se essa é a leitura dos senhores. É sim. Agora, eu tenho que dar mérito, o primeiro tempo do México, numa inteligência do técnico do México. Ele viu o quê? Que no meio da defesa do Brasil não entra, é difícil. Ele fez uma virada de jogo rápida e isso aí ele pegou de surpresa os nossos dois laterais, porque eles ficaram no início meio perdidos.
Eles davam muito rápido. E os laterais estavam marcando mais ou menos por zona, ficando perto da zaga para proteger o miolo, e esqueceram as laterais. Quase que eles nos surpreendem com isso. Fora isso, na medida em que o time incorporou, que o lateral começou a atender, e o Tite deve ter chamado a atenção disso aí o México também ficou sem ter o que fazer. E aí o Brasil desenvolveu o seu jogo, porque eles bateram no Neymar e levaram cartão amarelo. Que é isso que o Neymar faz muito bem, ele é muito habilidoso. Então o time dele já começou a ficar pendurado. E aí eles estavam começando a ficar sem perspectiva. Agora, se ele sai para o jogo, toma um sacode, né? Tem outra coisa, Paulista. O William, que é um bom jogador, me parece que contra o México ele fez a melhor apresentação e, a meu juízo, escolheram o Neymar. Mas eu achei que ele foi o cara do jogo, hein? Concordo plenamente. Eu tinha falado hoje no almoço, a gente estava almoçando, assistindo o jogo, e eu falei isso, para mim, lógico, o Neymar, eu falei, o Neymar vai ser eleito o melhor jogador porque ele fez o gol, ele deu o passe pro outro. Mas seria seria uma baita justiça se fosse o William. Eu acho o seguinte, o México entrou com a marcação alta, né? E eu acho que eles teriam sucesso se eles tivessem feito o gol, mas eles não conseguiram fazer o gol, porque daí eles podiam se segurar mais. Mas é difícil, a gente sabe do futebol, né, Aragão, que você faz aquela pressão, você não consegue fazer essa pressão o tempo todo, porque precisa muito fôlego para atacar, defender, entendeu? E eu acho que aí eles pecaram, porque eles não aguentaram. Primeiro tempo o Brasil meio que deixou, né, levou meio na rédea curta ali, e no segundo tempo se soltou mais, né? Então aí foi a inteligência do Tite de soltar. E outra, você falou outra coisa aqui também, eu acho que nem tanto o Luiz Felipe, mas o Fagner, ele dava muito espaço ali, entendeu? Eu acho que ali não pode dar liberdade, porque se o Felipe Luiz, ele não... Que é catarinense. Ele tinha muito espaço ali. Estava muito aberto, tinha muita jogada. Então, ali tem que consertar, não pode dar esse espaço, porque se pegar uma equipe que tem um bom cabeceio, um bom cruzamento, vai na área, pode complicar um pouco. Agora, vocês colocaram aqui que o Brasil tem uma excelente seleção, bem montada pelo Tite. O Tião chegou a dizer que é a melhor depois de 70, eu também tenho minhas ressalvas em relação a essa posição. Gostei muito de 82, que não ganhou, a de 2002 que ganhou, que tinha Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Rivaldo, enfim. Mas fica aquela tal história, né, Aragão? Se ganha é melhor, se não ganha, tem essa questão. Eu pergunto o seguinte, do jogo de estreia com a Suíça, o 1-1, depois a vitória 2-0 contra a Costa Rica, a vitória sobre a Sérvia na fase de grupos, e essa vitória contra o México. Qual foi o adversário de mais peso? E o Brasil já pôde encontrar um adversário para ter um termômetro de até onde ele pode chegar? Olha, a Sérvia talvez tenha sido esse termômetro. Por quê? Porque a Suíça a gente já sabia que ia começar lá atrás, segurar qualquer resultado com a Suíça, menos a derrota, era positivo. Isso aí é uma visão de jogo, o treinador deve ter pensado. Costa Rica nós íamos ganhar, não ganhamos porque eles ficaram lá atrás 90 minutos. Tá. E a Sérvia, aí para o evento Copa do Mundo, você tem seleções altas, França, Suécia, a Sérvia e a própria Bélgica, são seleções altas, fortes, de bom toque de bola, e a Sérvia se esperava isso. O Brasil suplantou na técnica a Sérvia, e o problema, a altura, não foi um diferencial. Então, toda essa passagem da seleção é como se fosse um preâmbulo do que vem na frente, no meu entendimento. E isso foi bom até para o Brasil, esses adversários, que são vários tipos de jogos que a seleção vem pegando e vem se dando bem. Nessa linha, Paulista, o México ganhou na estreia da Alemanha, depois ganhou da Coreia, perdeu de goleada foi para a Croácia, né? A Suécia. Para a Suécia, desculpe, exatamente, a Suécia. E aí a Suécia entrou em primeiro no grupo. Parece que o México quis escolher o Brasil também, poderiam ter tido outra sorte. Agora, ganhou da Alemanha, e a Alemanha onde está? Né? Aquela velha história, o Brasil joga num futebol sempre nesse formato com o México, um jogo sempre difícil, mas no final das contas o Brasil leva a melhor. Se você analisar os últimos 10 jogos, me corrija se eu estiver errado, mas os últimos 10 jogos, se não me engano, foram 3 vitórias só do Brasil e acho que 5 vitórias 5 do Brasil, 4 do México.
Não, acho que o Não, teve México tem empate mais... na última Copa. Eu acho que o México, dos últimos 10, o México tem mais vitória do que o Brasil. 10, perfeito, nos últimos perfeito. 10. Então, assim, é um jogo equilibrado. E você falou, é sempre difícil jogar com a nossa escola sul-americano, das Américas, né? O México tem um futebol muito parecido com o do Brasil, né? Já a Sérvia não, é outra escola, né? Normalmente a gente se dá bem com esse pessoal, né? Mas essa aqui não, tem muita igualdade. Nós em México, é um jogo sempre difícil. Se você for ver os resultados, dificilmente tem uma goleada ali, tem sempre jogos difíceis. Pois é. Bem, agora o Brasil tem um adversário na sexta-feira que não tem tradição, né, em Copa do Mundo, pelo menos nunca chegou numa condição de finalista. Agora se desenha aí, a gente espera um grande confronto numa semifinal, porque já temos nas quartas de final, na sexta-feira, esse jogo França e Uruguai. Uruguai e França. Os dois, merecidamente, pelo menos nessa fase aqui, passaram e com justiça, né? Pelo melhor futebol, tanto a França como o Uruguai. Ou vocês querem algumas ressalvas aí? A França ganhou da Argentina e o Uruguai passou Portugal. Eu vejo o seguinte, é melhor talvez pegar a França, eu vou dizer por quê. Eu senti, a França é um time do meio campo para frente fantástico. Fantástico. Mas ela tem deficiência na defesa. Camisa 10 jogou uma bola e promete, hein? Eles são muito bons do meio para frente, mas quando eles abriram, você viu que a Argentina chegou. E chegou com uma certa facilidade. E parece até que são um pouco relaxados nesse sentido. Não, nós estamos ganhando, vamos pegar a bola e vamos fazer o gol. Ela oscilou, né? Teve momentos no jogo. Entendeu? Então, isso é um adversário bom para você jogar. Porque você já sabe o estilo de jogo dele. O Uruguai é um time que, contra o Brasil, sempre foi enjoado de você ganhar. Mas o seguinte, né? Essa classificação da França e do Uruguai, tu achasse justa? Justa, passou os melhores? Com certeza. Paulista. Com certeza. Não, justíssima. Eu acho que assim, a qualidade da França, né? Eu acho que é indiscutível. É um time que joga junto, é um time que, né? Igual o Aragão falou, a defesa deixa um pouco a desejar, mas assim, eles conseguem equilibrar na qualidade que eles têm ali na frente, que eles têm os jogadores ali na própria na frente da zaga ali, né? São jogadores importantíssimos que jogam nas principais clubes, então é difícil, vai ser um jogo, se eventualmente sair lá na frente. Eu estou projetando aqui essa primeira semifinal, França e Uruguai. Eu estou perguntando aqui quem é que dos dois passa ali. Não, mas ali, olha, a Uruguai é um time que até quem não é uruguaio torce, porque aqueles caras botam aquela camisa e eles... Eu vou confessar um negócio aqui, eu então, vivo assim, como vocês há tanto tempo no futebol, mas aquela jogada do Cavani, ele dá a virada para o Soares, mata no peito e mete na área para o Cavani fazer o gol, sabe, aquilo é de vibrar. Eu vibrei com aquele gol pela jogada. Uma jogada bonita. Depois do segundo gol do Cavani também foi uma bela pintura, bem colocado, tirou do goleiro. Então, mas é um time um pouco mais pesado do Uruguai. É uma jogada de quem conhece, né? Os dois já se conhecem, aí joga aqueles dois zagueiros atrás lá que são muito Godin, bons. Que é muito então bom. Você vê, tem uma bola aérea muito forte, eles têm essas bolas que jogam lá joga lá Soares ou Cavani, fica lá meio perdido. O Cavani volta mais buscar, mas fica ali. Mas quando eles pegam essa bola numa velocidade, eles fazem uma jogada. Tu vê, quem é que esperava que fazer uma invertida dessa? Foi de uma lateral a outra, gente. E pegou o cara lá em condição de fazer o gol. Então, é muito conhecimento de companheirismo dos dois ali. Então, que tem funcionado, que se não cuidar, é um descuido né? Então, como a França deixa a desejar um pouquinho na defesa, eu acho que... O que promete é que na sexta-feira nós vamos ter um grande jogo, né? 2 campeões em campo, às 11 da manhã, hora brasileira, França e Uruguai, dali sai um semifinalista, depois o jogo do Brasil às 3 horas da tarde, enfim... A cada rodada, uma decisão, e aí vai afunilando para ver. Sai mais um que já ganhou a Copa. É verdade, tomara. Também, né? Vamos fazer um breve intervalo e depois a gente retoma essa conversa, pode ser? Vamos lá então. Intervalo e logo estaremos de volta com o TVL Esporte. Até já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida?
A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta na sequência aqui pela TVL com o TVL Esporte. Hoje o Paulista, técnico do Clube Atlético Itopava, o Tião Aragão, que é um homem ligado ao esporte, comentarista, enfim. Nós estamos aí chegando agora nas quartas de final da Copa do Mundo. O Brasil passou nesta segunda-feira pelo México, 2-0. Próximo jogo na sexta-feira, 3 da tarde, hora brasileira. E algumas seleções, né, eu falo algumas, para citar as importantes, que estão de volta aos seus países de origem. Outras, não tão importantes, também estão voltando para casa, é da competição. Decepcionou a atual campeã, a Alemanha, Paulista? Até que ponto essa decepção? Porque, lógico... Decepcionou e muito, porque a gente tinha como espelho, né? Na última Copa foi falado tanto que o Brasil tinha que fazer como a Alemanha, nas suas estruturas e coisas. Então isso para a gente foi uma baita decepção. Eu, para mim, só tenho uma resposta, foi a soberba. Eu acho que a Alemanha entrou de salto alto, achou que ia deitar e rolar em cima dos outros e não foi, né? Eu acho que assim essa Copa está mostrando para a gente que tem muitas surpresas, tem muita gente que tem potencial, né? Às vezes não tem aquela qualidade toda, mas como equipe, como conjunto, né? Essas equipes que não eram favoritas foram embora. Foram surpreendendo. E o curioso, Aragão, o Paulista faz referência à Alemanha, atual campeão, mas a vice foi embora junto, a Argentina, na fase de grupo. A da Argentina não esperava muito, não, porque o Messi carrega. Mascherano, eu nunca vi Mascherano esse grande jogador extraordinário. Di Maria. Di Maria, sim. É um belo jogador, mas também não é um excepcional no meu entendimento. Mas peraí, são duas seleções que decidiram a última Copa, uma campeã, a outra vice, que foram embora, e são campeões do mundo, né? Quantos títulos aí? A Alemanha, 4, né? 4 mais 2 da Argentina. 6 títulos. Mais 2 da Argentina, 6. Foram embora na fase de grupos, Aragão. Mas é porque a qualidade dos outros times também vem num crescente. Você tem que analisar. Você viu a Costa Rica contra o Brasil, foi difícil a gente chegar lá. Então algumas seleções vêm crescendo. A Bélgica já vem crescendo há algum tempo. A França sempre foi forte, desde lá de 1958. Mas fez uma Copa fraquinha aqui no Brasil. Fez uma Copa fraca, mas ali eu acho que foi problema de jogador e etc. Tá, então, hoje, essa Copa, você mostra alguns times fortes. Inclusive, a Croácia, para mim, que era a favorita, não jogou nada agora, recentemente, nos pênaltis. Então, o que acontece também? É um torneio de tiro curto. Então, se aquele jogador X, é o que falou o Tabárez, o técnico do Uruguai, se o craque, você imagina se o Neymar no Brasil não tivesse bem. E tá bem. E era complicado. Todo mundo torcendo para ele estar mal. Até inclusive brasileiros. Mas ele está bem, então desequilibra. Se o craque está mal, é o caso do Messi, por exemplo. O peso da Argentina sempre foi muito em cima de um grande jogador. Desde os tempos áureos da Argentina, sempre foi em cima de um grande jogador. E o Messi, na Argentina, ele não joga o que ele joga no clube por uma questão muito simples. Ele joga o tempo inteiro com o clube dele num sistema de jogo onde ele dá e recebe, onde tem companheiros, que é o Barcelona, não é um time qualquer. Aí ele vai para a Argentina, que no meu entendimento, se você olhar bem a Argentina, assim, você falou em Di Maria, você fala no Messi e você fica buscando. Pois é, mas aí, aí teve problema de técnico, a questão de técnico também, a Espanha, outra campeã do mundo, que mandou embora o seu treinador a 48 horas de começar a Copa, né? Aquele menino de bala que não foi usado, né? Era um menino que já preparar para a próxima Copa, tinha que ter mais espaço. Isso tem muito na Argentina, dá para observar, por exemplo, o Tevez nunca vai para a seleção porque o Messi não quer. Parece até que ele é o dono, como o Maradona também fez isso. Ele exigiu lá que um centroavante, não me lembro qual, não fosse convocado e não foi. Então, esse é outro problema da Argentina. Agora,
A Alemanha, eu concordo um pouco com ele, não em tudo, porque eu também não vi essa Alemanha magistral na Copa do Mundo 2014. Eu acho que foi até aqui o a grande fato decepção. de ganhar de 7-1, eu até escrevi sobre isso foi depois do jogo. Foi um jogo que aconteceu, mas Atípico, foi um né? time mediano, não foi assim A extraordinário. gente falou aqui que a Espanha foi embora antes, tu fizesse referência ao Messi. Eu me preocupo um pouco quando a gente só fala em Messi, só fala em Cristiano Ronaldo, Neymar. Tá surgindo outros jogadores aí, Sim, inclusive já mais velhos, né? E esse menino aí que joga no bala, Paris né? Saint-Germain também, que é o Mbappé. baita jogador, 19 ele anos. é técnico, forte e tem velocidade. Foi elogiado até pelo Pelé. O Cristiano Ronaldo fez o que podia fazer, né? Acho que ele já fez muito, né? Com aquele time. Eu acho que o Portugal perdeu a força, né? Portugal, uns 2 anos atrás, estava já uma equipe bem mais acima. E agora perdeu muita força. E eu acho que é aquilo. E depois tem que ter evolução, né? Eu acho que as outras equipes evoluíram e Portugal, até na classificação, se não me engano, eles classificaram também. Não foi tão uma classificação não foi fácil, tão. não. Não foi Mas a gente está fácil, falando né? aqui de quem foi embora. E uma seleção de tanta história e tradição e outra tetracampeã do mundo, a Itália nem sequer foi. Como a Holanda também, né? A Copa perdeu com a ausência dessas, A Holanda é surpresa, porque a Holanda veio caindo, né? Bem, não houve reposição. E nesses jogos do domingo, onde a sorte foi decidida nos pênaltis, ou a competência dos goleiros fizeram a diferença, o russo pegou 2, depois do empate em 1-1 no tempo normal, 0-0 na prorrogação, né? A Rússia eliminou a Espanha. E no outro jogo, confronto Dinamarca e Croácia, né? A Croácia acabou levando a melhor nos pênaltis, e aí os 2 goleiros pegaram 3, só que o da Dinamarca pegou durante o jogo, né? No finalzinho da prorrogação. É o tal negócio, você vê, vamos falar nos pênaltis, né, do jogo da Dinamarca. O goleiro adversário teve um lance de um pênalti também, que ele, além do que ele pegou, teve um lance também que quase que a bola bate no pé dele. E aí aliás, saiu me permita, os 2 gols, né? O goleiro da Croácia pegou 3. Não, mas erros primários, né? A bola bateu no calcanhar lá do cara né? Da Dinamarca e depois da Croácia. Eu acho que nem foi erro, ele nem viu a bola, né? Não viu? Na realidade, ele estava marcando o adversário de costa para... Aí no gol de empate o cara vai tirar de cabeça e a bola sobra. Sim, aquilo foi uma fatalidade, né? Porque ele estava marcando o Sérgio Ramos e ele não viu a bola. Então a bola bateu, coincidiu de hora de levantar o calcanhar aqui, a bola foi... E depois no gol de empate também o zagueiro dá de cabeça. E nos lances dos 2 gols também do jogo da Espanha com a Rússia, primeiro gol também, felicidade lá. E aí o Piquet fez o pênalti lá também, que não faria. E isso é a beleza do futebol, porque é o único esporte coletivo que uma grande equipe pode não ganhar de uma equipe pequena. Por quê? Um lance, uma situação que acontece dentro do jogo e que o time fica pressionando 90 minutos, aí o cara pega uma bola só. Por exemplo, o México, no segundo tempo, hoje, jogou por uma bola. Uma bola. A Costa Rica jogou toda a Copa por uma bola. Isso, no futebol, é permitido fazer e pode acontecer. Uma bola que resvala, mata o goleiro. Uma jogada que o cara infeliz escorrega, ou ele vai dar um passe na certeza que vai dar o passe certo, dá o passe errado. 82. Não fez errado ali, não fez nada errado, né? Mas foi infeliz. Então, essa é a beleza do futebol. Pois é. Você não tem um vencedor antecipado. Né? Agora, aqui a gente é brasileiro e todos nós vamos dizer que o Brasil vai ser campeão por razão de nacionalidade e patriotismo. Com a razão, qual é o teu palpite? É o Brasil mesmo o campeão do mundo nessa Copa? Assim, Milo, só vou voltar no assunto dos pênaltis, que se diz se é sorte, se é... Entendeu? O pênalti tem que ser treinado, gente. Entendeu? Não só treinado, é estudado. É isso. Estão estudando como o cobrador está batendo. Exatamente. Eu, como técnico do Atlético, nós agora tivemos 2 competições, nós ficamos campeão ano passado, tivemos agora 2 semanas passadas, fomos campeões nos pênaltis. Todo o treinamento nosso, depois, antes do jogador ir tomar banho, lá é cobrança de pênalti, tem que cobrar pelo menos 3 pênaltis. Então, assim, tem que ter essa independente de ser Copa, ser alguma... Tem que treinar sempre. Porque ali você vai selecionar aqueles caras que tem mais sangue frio, aqueles caras que...
entendeu? Então não é sorte. Quanto a previsão agora de quem tem mais chance, eu acho que o Brasil está sobrando dos demais ali. Vai ser difícil segurar o Brasil, porque assim, quando o Brasil quer jogar bola, bota essa bola no chão, o pessoal toca ali, olha, é igual o México, segurou meio tempo, mas não conseguiu segurar o tempo todo. Então, antes da resposta do Aragão aqui, eu quero voltar a essa questão dos pênaltis também, porque os grandes jogadores nessa Copa, exemplo de 86, né, com o Zico e Platini e companhia, perderam o pênalti. Cristiano Ronaldo, o Messi, esse 10 aí que joga no Atlético de Madrid, da Croácia. Então, e nós temos também os goleiros aí, eu até estava pensando, sabe o que, se der pênalti, não seria do Tite usar aquela estratégia que a Holanda fez uma vez, chamar o Cássio? Botar o Cássio, É um pegador de pênalti. Mas o tempo anda aqui. Quem é que vai ser o campeão do mundo, Aragão? Eu concordo com o Paulista. O Brasil já mostrou que sobra. E vai ter ainda, daqui para frente, um Neymar muito melhor do que já tem. E aí o bicho pega. É o teu negócio, né? Eu acho que eu tenho que refazer a pergunta. Depois do Brasil, quem pode ser? Assim, objetivamente. É difícil porque você, no meu entendimento, você tem a Suécia, é um time perigoso, a Bélgica é perigosa e a França. Um dos dois sai. Mas a ali, França não sai no caminho, porque nós vamos cruzar antes. Não vai cruzar. Então, você tem hoje, do lado de lá, você tem o time da Suécia, que é complicado. Mas amanhã já pode ter ido embora. Mas pode ter ido embora. Mas aí é o teu negócio. Se for saindo um que já são piores, ou se são melhores, o caminho fica mais aberto para o Brasil. Ou seja, o Brasil, na chave que está, ganhando de quem tem que ganhar, vai para a final. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu gostei do futebol da Bélgica na fase de grupos. Me encantou a França, né? França tá e gostei da garra uruguaia. Mas é aquele tal negócio, né? O Brasil tem um time... Desse aí só sobra um, né? É um só que vai ser campeão. O Adriano está me mostrando aqui que estamos nos finalmente. Eu disse que nós íamos falar de Metropolitano e de Beck. Quero só uma opinião rápida de cada um, né? Pois é. O Beck joga nessa quarta-feira em casa com o Almirante Barroso. Perdeu para o Fluminense lá em Joinville por 2-1 nesse domingo. O Metropolitano vai para Itajaí jogar com o Marcílio Dias. Aí domingo que vem, sim, ele vai ser o mandante no clássico local aqui contra a equipe do Blumenau. O Metropolitano que bateu com o Barra nesse domingo. Eu só pergunto, tem 2 vagas para subir para a primeira divisão. Vai os 2, nenhum dos nossos? Não sei, eu não fui. Eu quero ver se vou ver um jogo do Beck. Eu vou ver se eu vou quarta-feira. Até agora não vi, entregando jornal e lá e cá, não deu para mim, só isso. Eu quero ver se vou lá ver um jogo do Beck e lógico, Metropolitano e Beck, eu vou ver esse clássico. E clássico é bom até para você ver como é que fica as torcidas. Até por ver, quem está por baixo às vezes passa Paulista. Eu diria o seguinte, né? Principalmente o Beck, são os abnegados, né? Com a estrutura que eles têm, tudo, eles estão fazendo muito. E outra, para mim a decepção é o metrô. Eu acho que o metrô poderia bem mais, né? O metrô tem uma estrutura melhor, né? E, inclusive até pela nossa parceria que eles têm no nosso campo, eu tenho a minha torcida, das duas equipes, lógico, né? Mas a gente gosta muito do Metropolitano, a gente está lá no convívio com eles quase que direto. Eu gostaria que fosse, mas eu acho que vai ter que ter uma reviravolta muito grande e eu acho que esse tempo vai ser muito curto, acho que não vai dar tempo para os dois. E eu acho que... Mas tem todo o retorno pela frente. Eu sei, mas eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio, uma não certa tá regularidade. Vendo. Agora foi trocado de novo o treinador. Você acha que vai resolver o treinador? Complicado. Vai botar o treinador que vai chegar com cara nova, vai até se formar de novo. Então, eu acho que o tempo é muito curto para ter uma reação... Complicado. E para falar nesse momento que vive os dois times aqui, a situação do Joinville vai de mal a pior, né? Perdeu mais uma na Série C para o Bragantino 2-0, tendência aí para D. O Criciúma está reagindo, mas não sai das últimas colocações da Série B, ganhou do São Bento 1-0. O Figueirense, que estava lá entre os 4, continua entre os 4, perdeu o jogo para Ponte Preta em casa. Série A de folga. O Atlético tem alguma coisa em breve aí? O Atlético, nós estamos de folga, estamos agora de uma folga de umas 2 semanas, mas logo em seguida estamos retomando e estamos abertos de novo para novos jogadores, né, que queiram fazer os testes, a gente vai começar a fazer uns amistosos e está aberto de novo para a molecada que quiser jogar aí,
fazer um testezinho. Tião, muito obrigado pela presença aqui. E eu que agradeço mais uma vez e finalmente estar aqui com um amigo do coração. Paulista, brigadão. Obrigado, gente. Agradeço mais uma vez estar junto de vocês, nas pessoas especiais aqui. Muito obrigado. Paulista, técnico do Clube Atlético Topava, Tião Aragão, nosso amigo, homem ligado ao esporte, participaram, nos ajudaram hoje a fazer o programa TVL Esporte. A todos, um grande abraço e até a próxima.